Ok, nós já demos bons passos até aqui. Nós vimos os princípios básicos das leis da vida, falamos da energia vital, falamos também do Yin, do Yang e dos 5 elementos. E agora nós vamos conhecer as substâncias vitais dentro da abordagem bioenergética. Portanto, vinheta e estudo. Muito bem, ao falar sobre substâncias vitais na fisiologia energética, disse sobre as relações do Yin e do Yang em configurações diferentes de manifestação. Aquilo que você já sabe. São aspectos da energia vital, do Qi, em diferentes formas e com diferentes propósitos. Um outro ponto é que, por se tratar de substâncias imateriais, é evidente que não são aferíveis pelas tecnologias que nós possuímos. Portanto, você não poderá medi-las quantitativamente. E como medir então, Qualitativamente. Não é muito difícil de entender isso. Assim como muitos aspectos da mecânica quântica deduz a entidade pela resultante fenomênica de sua interferência no mundo, é bem possível medir a qualidade das substâncias vitais pelo estado funcional de saúde do sistema ao qual ela pertence. E entendido até aqui, e antes de ir adiante, que fique o registro que essas substâncias vitais são produtos da fisiologia dos sistemas energéticos. Nesse ponto fica evidente que a deficiência de alguma dessas substâncias não depende apenas e meramente de suplementação ou nutracêutica. Depende em igual proporção da capacidade funcional e potência metabólica dos sistemas energéticos responsáveis por produzi-las. Essa força vital dos sistemas energéticos, inclusive, nós chamamos de Qi Hua. Então, somando os conhecimentos até aqui, depende da nutrição, que é o Yin, e depende da capacidade de transformação e transporte, que é o Yang. E já que você alcançou o pensamento, só por desencargo de consciência, para os profissionais ou estudantes da área de saúde, substâncias vitais energéticas não equivalem às biomoléculas, que são os carboidratos, os lipídios, as proteínas e os ácidos nucleicos. As substâncias vitais dão base vital ou são carreadas por essas estruturas moleculares. Lembre-se que no universo holístico, o vetor segue do sutil para o denso, ou seja, primeiro vem a energia, que vivifica a matéria, e depois vem a matéria, que veicula a energia. Ok, pensamento norteado. As substâncias vitais da medicina tradicional chinesa são Qin, Qi, Shui e Qinye. E antes de traduzir para o português, primeiro você precisa entender que essas substâncias conceituam uma entidade que não se resume na estrutura material. É consideravelmente mais amplo. Nesse aspecto, Qin significa essência, Qi significa a energia vital, Shui significa sangue e Qinye significa líquidos orgânicos. Muito bem, um por um então. A essência ou Qin é dividido em essência pré-celestial e essência pós-celestial. A primeira, a pré-celestial, é a essência que você herda dos seus pais no momento da concepção. Ela encosta no conceito de genética, mas não se restringe a ela. Mas isso lhe dá uma boa base de entendimento. Já a essência pós-celestial é produto daquilo que seu sistema produz per si. Sintetizando o pensamento, enquanto a essência pré-celestial depende da constituição e da saúde dos seus pais e independe de você, a essência pós-celestial depende da condição funcional do seu sistema, da saúde dos seus sistemas energéticos e da plenitude do Qi Hua. A pegadinha é que, se seus pais lhe doarem uma essência pré-celestial debilitada, seus sistemas energéticos não estarão plenos de suas capacidades e, por consequência, não produzirão as substâncias vitais com eficiência. Se você pensar em termos espíritas, a soma relacional dessas duas essências representa o chamado fluido vital, aquilo que você recebe em uma nova reencarnação.
Falando nisso, um ponto importante nas essências é que a essência pré-celestial não é renovável, porque obviamente é o que você herdou dos seus pais na concepção, mas a essência pós-celestial é renovável. E isso se faz com conservação, comedimento e nutrição, ou seja, alimentação de acordo com as necessidades e capacidades do sistema, e isso significa que não tem uma dieta para todo mundo, cada organismo lida de forma diferente com os alimentos e cada condição orgânica requer tipos de alimentos específicos. Além disso, tem os exercícios propícios ao sistema, que não é a atividade física da moda, comedimento, e eu estou falando de atividade sexual. Inclusive eu vou deixar aqui um card com um vídeo que eu fiz aqui no canal falando sobre o celibato e a ótica espiritualista. E, por fim, o repouso do sistema e o sono adequado. Enfim, o princípio é o da individualidade biológica, ou seja, cada sistema funciona de uma maneira própria e, por isso, precisa de ajustes particulares. Bom, agora que você já entendeu por alto o conceito da essência, podemos passar para a próxima substância vital, que é o Qi. E o Qi, no caso, é a soma funcional das duas essências. A essência comparada ao Qi é mais Yin, e, grosso modo, ela serve de matéria-prima para a formação do Qi, que, comparada à essência, é mais Yang. É aquela metáfora da vela e a chama do pavio. A cera, no caso, seria a essência, e o Qi seria a chama. E, aproveitando o ensejo, o Qi é uma substância vital coringa, porque tudo no sistema biológico, do pensamento à disposição, da emoção ao seu dedinho mindinho, tudo é uma forma de Qi para os chineses. Mas nesse vídeo em particular nós vamos ficar com a porção do Qi como energia vital propriamente dita, ou seja, é aquilo que vivifica a matéria. E essa energia vital pode manifestar-se de várias formas de acordo com a sua natureza e a sua necessidade. Portanto, nós temos o chamado Yuan Qi, que é o Qi original, nós temos o Ku Qi, que é o Qi dos alimentos, temos também o Ta Qi ou Qin Qi, que é o Qi do ar, temos o Zong Qi, que é o Qi central ou o Qi torácico. Temos também o Zhen Qi, que é chamado Qi verdadeiro, o Yin Qi, que é o Qi nutritivo, e o Wei Qi, que é o Qi de defesa. E essa diferenciação das formas do Qi se dá pela evolução metabólica dessa substância. Entenda isso como um processo de refinamento para especificar e especializar a entidade de acordo com suas necessidades e função. Algo digno de nota é registrar a dependência funcional na escala da linha de produção. Em outras palavras, para que você tenha um bom Zong Qi, você precisa de um bom Ku Qi e um bom Ta Qi, ou seja, para que você tenha um bom Qi central, para que você tenha um bom Qi torácico, é preciso que você tenha um bom Qi do alimento e um bom Qi do ar. E aí você nota que não só sua alimentação é importante, mas a maneira como você respira também. E ainda que você se alimente bem, seu sistema digestório deve ser capaz de biodisponibilizar, ou seja, transformação e transporte, fração Yang do comportamento, ele precisa disponibilizar esse alimento na forma sutil do Ku Qi. Assim como, além de respirar de forma adequada, é preciso ter um pulmão pleno e capaz de fazer a transformação e o transporte do ar atmosférico em Ta Qi. Em parte isso seria a hematose, mas só em parte. E esse Zong Qi, que é o Qi torácico, para formar o Zhen Qi, que é o Qi verdadeiro, ele precisa de um Yuan Qi pleno. E esse Yuan Qi, que é o Qi original, como dizem os chineses, é a essência em forma de Qi. Ou seja, a qualidade do seu Yuan Qi depende da qualidade da sua essência. Eu sei que parece muita coisa, e de fato é, mas com o tempo nós vamos amarrar esses saberes e traçar metodologias terapêuticas mais sóbrias e mais eficazes. Mas é bom você rever a playlist mais de uma vez, até que você entenda e pegue o fio da meada. Então, entendido o Qi, vamos para a próxima substância vital, que seria o Xue. Xue é traduzido como sangue. Contudo, há o sangue imaterial e o sangue material. Isso, inclusive, é relevante para a prática da fluidoterapia porque, ainda que o indivíduo tenha sua contagem de hematócrito nos níveis aceitáveis como normal na fisiologia material,
Para a fisiologia energética, esse mesmo indivíduo pode ter uma deficiência do sangue imaterial. E na prática, isso significa que o indivíduo pode não estar clinicamente anêmico, mas se seu sangue tem baixa capacidade funcional e nutricional. Aquela história de valores quantitativos e qualitativos. Inclusive, esse é um quadro muito comum entre as mulheres, por conta de sua própria biologia. Perde sangue todo mês, mas não repõe de forma adequada. E qual a relevância disso na fluidoterapia? Primeiro que, para não dizer toda, a maior parte da energia vital é distribuída ao organismo pelo shué, pelo sangue. Como diz o ditado, onde há sangue, há vida. Além disso, os chineses dizem que o sangue carrega o qi e o qi vivifica o sangue. E sabendo disso, é possível deduzir que, em se tratando de fluidoterapia, assim como na farmacologia, um sistema onde o tecido sanguíneo tem pouco alcance e pouca estrutura, a eficiência terapêutica é reduzida. Há, inclusive, aos espíritas, no livro Mecanismos da Mediunidade, no capítulo 22, o título do capítulo é Mediunidade Curativa, tem o item que fala sobre sangue e fluidoterapia. Inclusive, eu sugiro a leitura, é um livro de Valdo Vieira e Chico Xavier. Dito isso, o sangue é um dos principais, se não o mais importante tecido orgânico ou substância vital, vetor da vida e da saúde. E assim como o qi, o shué é resultante de um processo com várias etapas de refinamento, transporte e transformação. E para que não nos apeguemos aos detalhes, basta você entender que a condição do shué, tanto material como imaterial, não só influencia como vai determinar o prognóstico do indivíduo. Nesse caso, concluindo, um shué de qualidade, um sangue de qualidade, depende da alimentação adequada e da capacidade funcional dos seus sistemas energéticos. Há meios clínicos de verificar inclusive a qualidade do sangue no sistema, que não somente por hemograma, mas esse assunto não é para agora. Contudo, em se tratando de terapêutica, é uma das principais variáveis orgânicas para ser avaliada no sistema. Última substância vital, mas não menos importante, o Qinhé. E essencialmente se trata dos líquidos orgânicos puros e impuros do sistema. Ele obedece inclusive aos mesmos critérios metabólicos das duas últimas substâncias. Então a água, por assim dizer, no sistema, ela é metabolizada de tal maneira a ser refinada ao máximo para atender às demandas do organismo, desde a hidratação e nutrição até a higienização dos tecidos e excreção de dejetos. Note que o líquido orgânico é parte constituinte fundamental do shué, do sangue. E como resultante de um processo metabólico, reitero, não depende apenas da ingesta hídrica, precisa de força metabólica dos sistemas energéticos. Ou seja, não é só beber água, precisa metabolizar a água. De um todo até aqui, eu acredito que por hora basta. Não porque não haja mais nada a dizer, mas porque o volume de informação é grande para você metabolizar. Como eu costumo repetir, não se trata só de dados e informações. A perspectiva oriental da vida ela expõe um modelo muitas vezes conflitante com o nosso paradigma de realidade. E ainda que tudo seja uma coisa só, são meios de explicar a vida de uma forma mais ampla, com estruturas de pensamentos diferentes e maior amplitude em concebê-las. Ficando por aqui, concluindo mais um vídeo, a essência forma o Qi forma o Shué e o Qinhé, e para que tudo isso ocorra é necessário que dentro de um organismo haja sistemas especializados com funções específicas e propósitos particulares, produzindo, transformando e transportando essas substâncias para atender a demanda do corpo físico, do corpo psíquico, do corpo afetivo e do corpo energético. E esses são os sistemas que nós vamos ver daqui por diante. Então, até a próxima.